equipe que estava fora, disposta a ajudá-los e a retirar, porque, veja bem, não era uma situação simples, era um resgate extremamente complexo. Com isso, foi estabelecido um contato e Roger perguntou acerca da qualificação e da oportunidade de sobrevivência com a ingestão de carne humana. Com isso, o médico disse que seria possível, no entanto, não recomendou. A partir desse momento, Roger disse: quando nós estivermos em estado totalmente vulnerável, nós podemos sortear alguém, e essa pessoa servirá como alimento. A partir desse momento, foi estabelecido um certo contrato. No entanto, após o sorteio, antes mesmo do sorteio, na verdade, o Roger desistiu da situação porque ele disse: galera, a gente não vai morrer, vai dar tudo certo. A gente já está há 20 dias, já estabelecemos uma comunicação exterior, no nosso prazo é de 10 dias. De acordo com o endocrinologista David de Carvalho, uma pessoa pode falecer devido às circunstâncias de fome a partir dos seus 50 dias a 70 dias diante das devidas circunstâncias. Com isso, eles estavam somente há 20 dias. Veja bem, eu não estou vulnerabilizando, eu não estou dizendo que eles estavam em uma situação super tranquila, mas que as circunstâncias presentes não eram suficientes para que acontecesse um homicídio dos seus amigos contra Roger. A partir desse momento, Roger foi amplamente comido, foi amplamente assassinado pelos seus amigos. Veja bem, eles não arrancaram um dedo, eles não arrancaram o pé, eles assassinaram. O Roger faleceu, foi vítima desse homicídio por seus próprios amigos. Veja bem, a partir do momento que se estabelece uma circunstância de fome, um estado de vulnerabilidade, a gente tem sim algumas circunstâncias. No entanto, o estado de necessidade, ele é classificado justamente pelo contato externo que era amplamente presente. Não era constante, mas havia sim um contato externo. A partir desse momento, Roger ficou totalmente desestabilizado e desistiu. E incentivou os seus amigos a justamente continuarem a operação e aguentarem mais um pouco, pois realmente, depois de 10 dias previstos, eles foram resgatados. No entanto, não havia mais nada a ser feito. Veja bem, se a fome fosse um problema, por que não arrancasse um dedo para alimentar o restante dos amigos? Por que não arrancar um pedaço do dedo ou de outra parte do corpo que não fosse totalmente prejudicial, estancasse com a própria roupa a hemorragia e pronto? Seria sanada a necessidade, haveriam os 4 sobreviventes e ninguém teria sido morto. A questão toda é que agora, presentemente, Roger não existe mais. E a única coisa que resta são justamente os relatos dos seus amigos. Ou seja, a circunstância, houve uma declaração, ou seja, houve uma certa confissão. Sim, assassinaram. As condições defendidas pelos assassinos são de que realmente estavam em estado completamente vulnerável e eles podiam fazer isso. Mas veja bem, nenhum indivíduo tem qualquer direito e qualquer necessidade, não tem qualquer força presente estabelecida para que haja o assassinato, para que haja o sanamento da vida de uma pessoa. Nem mesmo o Estado tem essa força. E olha que o Estado é o único órgão com legítima presença e legítima força que pode ser arbitrada. Com isso, nós teremos agora a defesa da nossa tese, argumentando os presentes feitos jurídicos que defendem o nosso querido Roger. Tem que ser Caetano. Bem, é importante esclarecer o ato que temos aqui. Segundo o nosso Código Penal, artigo 125,
e afirmou-se que o Roger, que os exploradores tinham completa ciência de que o resgate estava vindo, o resgate estava próximo. Não se sabia certos dias, mas o resgate estava ali, e eles tinham total ciência daquele fato. Segundo, a certidão de óbito de Roger aponta a perfuração múltipla, que só prova que o Roger foi brutalmente assassinado. Gente, as provas são claras. A verdade está aí. Roger Wetmore foi brutalmente assassinado com homicídio culposo. Homicídio doloso, perdão. Não se tratou de um décimo impulsivo, senhor. Eles sortearam, escolheram a morte. Escolheram um de seus amigos. Estavam ali, convivendo há dias. Não foi um instinto de sobrevivência. Foi apenas a vontade de escolher a vida de quem merecia morrer e de quem deveria viver. Não somos quem somos, senhores, para escolher quem morre e quem vive. Matar um inocente usando da falsa ideia de que é o estado de necessidade não se faz menos homicídio pela desculpa criada para acalentar nossos corações. Ainda assim continua sendo um homicídio. A acusação requer a manutenção da condenação por assassinato premeditado, o cumprimento da sentença pelos crimes cometidos e a rejeição da apelação que a defesa construirá. A acusação encerra suas considerações especiais. Você acaba suas considerações especiais, a acusação aberta a palavra, defesa das suas considerações especiais. Primeiramente, bom dia a todos os presentes nesse auditório, especialmente a nossa queridíssima professora que vai presidir esse estudo. Aos nossos colegas de acusação, venho aqui afirmar que essa defesa não está aqui para desviar os fatos. Nós estamos aqui para escancarar uma verdade. A verdade é que a acusação, por conta de frieza jurídica, se recusa a aceitar. De que a vida às vezes nos coloca para decidir sobre questões que nenhum ser humano deveria estar decidindo. Senhores, naquele fatídico dia, 5 exploradores entraram na caverna no condado de Stockholm para uma exploração em um planalto central da região. Senhores, naquele dia, eram 5 homens de família, homens que detinham conhecimento, o desejo de explorar o lugar por meio de uma organização amadora. Senhores, nada naqueles homens, nada iria dizer que eles eram homens violentos, que eram homens que detinham crueldade em sua essência. Isso não aconteceu. Senhores, naquele dia, o inesperado aconteceu. Um deslizamento de terra fechou a única saída que os exploradores tinham. A única. Aquele deslizamento não havia, por conta do deslizamento, não havia saída. E o desespero começa aí. Porque não existia esperança de resgate imediato, senhores. Eles não tinham como saber. Estavam em uma situação onde a comida estava acabando, onde a escuridão da caverna era absoluta, onde a frieza daquele lugar, onde a temperatura despencava, e a sua única fonte de água era o líquido que escorria das pedras calcárias da caverna. Senhores, tentaram racionar a comida que tinham. Tentaram ao máximo
30º dia, Roger Wetmore conseguiu contato com um acampamento de pessoas que estavam ali por perto, tentando ajudá-los, que juntaram esforços, a população, o próprio poder público. Conseguiram contato. Roger Wetmore foi o que entrou em contato por meio de um rádio. O questionamento foi: explicaram sobre as condições físicas de todos os moradores presos na caverna. E a resposta que lhe foi dada pela equipe médica era de que, se houvesse mais que esperar mais 10 dias, não sobreviveriam. As chances eram baixíssimas. E nesse momento o desespero bate, óbvio que vai bater. Como você fica são com a possibilidade de saber que você vai agonizar até a morte por fome, por fraqueza, por desespero, por 10 dias, senhores? 10 dias. E a partir daquele momento, Roger se questionou. Fez uma pergunta absurda, mas questionou. Se eles matassem alguns de seus amigos e se alimentassem da carne, será que seria possível sobreviver? E apesar de responder com desgosto, porque é uma pergunta difícil de se responder, sim, sobreviveriam. As chances aumentariam, senhores. E a partir disso, Roger fez um questionamento que não pode ser esquecido pela acusação. Perguntou, pediu conselhos de qualquer entidade, entidades religiosas, entidades de saúde, entidades jurídicas, e não obteve resposta alguma. Senhores, Roger, após ser informado que o resgate demoraria no mínimo 10 dias, ele fez uma proposta para seus amigos. Propôs a sorte para que a escolha não caísse em cima de nenhum dos presentes ali. Propôs a sorte por meio de dados que ele carregava consigo. Naquele dia, senhores, houve discussão. Houveram lágrimas, com certeza, houve muito desespero. Mas, após muito debate, foi decidido que sim, eles fariam isso. E pela ironia do destino, o escolhido foi Roger. Aquele que em algum momento do seu júri, que em algum momento da sua decisão, voltou atrás, sim. Mas no momento que foi sorteado, não foi contra. Porque sabia ele que essa questão poderia salvar a vida de seus amigos. Senhores, eu não venho aqui, eu faço uma pergunta aos senhores. O que poderiam fazer nessa situação? Tinham outras escolhas, sim, mas o desespero estava presente. O desespero estava presente. Eles poderiam fazer o quê? Esperar passivamente pela morte? Esperar que alguns de seus amigos agoniassem? Queriam que alguns deles agonizassem até a morte, para que poucos pudessem sobreviver, quando existia sim a chance de mais deles saíssem vivos. No 32º dia, senhores, o resgate chegou. 32º dia. Uma questão de desespero não era apenas a fome, senhores. O que fariam os senhores numa situação dessas? Como agiriam racionalmente quando o desespero bate? Quando o seu corpo já não age mais com racionalidade? O que fariam, senhores? É a pergunta que eu lhe faço agora. O que fariam nessa situação? Tendo muitas alternativas, mas o seu corpo não usa mais da racionalidade, senhores. O que fariam quando sabiam que se não fizessem algo, morreriam todos? O que fariam? Não existiam escolhas, sim. Mas é possível exigir que outra escolha seja tomada nesse caso? Senhores, o direito existe para regular a vida em sociedade. Mas aquele mundo não era um mundo comum, era um mundo de escuridão, de fome, de desespero. Era um mundo onde a sobrevivência ia ser o foco. Senhores, o Ministério Público fala de homicídio doloso. Mas qual escolha deveria ser feita nessa situação? O que poderia ser feito quando a morte é certa? O que poderia ser feito quando você sabe que todos ali iriam agonizar até a morte, podendo alguns saírem vivos? Senhores, eu não estou aqui para dizer que o que foi feito foi certo. Eu estou aqui para afirmar para vocês. Eu estou aqui para dizer que naquelas circunstâncias não é possível exigir que outra conduta fosse tomada. Não é possível. Senhores, hoje vocês não julgam criminosos, vocês julgam sobreviventes. E isso é muito importante. É muito importante. Não permitam que o rigor da lei os segue para a realidade cruel e brutal daquela caverna, senhores. Não permitam que essa sentença de morte seja mais uma, considerando toda a crueldade que eles já passaram naquela caverna, senhores. Não permitam. E é por isso que a defesa pede: absolvam-nos. Absolvam-nos não porque a vida que foi tirada dentro daquela caverna não importa.
já passaram tempo suficiente de sofrimento. Senhores, a partir de agora, para provar tudo o que foi dito nesses fatos, eu conto meu excelentíssimo amigo Karim Drummond para explicar para vocês, com provas, tudo o que está sendo dito. Muito obrigada. Gente, esse é o nosso TAI mais antigo da casa, tá? Eu queria... Senhores, hoje nessa tribuna a gente não julga apenas um ato, uma morte, sim. O que a gente julga é uma análise sobre os limites da capacidade humana de raciocinar diante de circunstâncias completamente terríveis para o seu corpo, para a sua mente, para tudo na sua vida. E bem, para começar essa análise, nós precisamos principalmente levar em conta o ambiente, que foi muito bem descrito pela minha brilhantíssima colega de equipe. E enfim, devemos lembrar que os exploradores estavam em um Planalto. E o que diz o livro Medicina Legal, de Genival Veloso de França, um dos mais conceituados livros de medicina legal? O que ele diz sobre planaltos? Os planaltos que nós sabemos que eles têm uma pressão atmosférica mais baixa. E o que diz o livro? À medida que subimos, essa pressão diminui e o ar vem a ficar mais rarefeito. A diminuição do oxigênio e do gás carbônico e a composição do ar altera o fenômeno da hematose. Tais perturbações recebem o nome de mal das montanhas, compensadas pela poliglobulina das alturas, que se constitui um considerável aumento de número de glóbulos de sangue. Desse modo, toda vez que a diminuição da pressão atmosférica cai, a concentração dos gases dissolvidos no sangue, tanto mais rapidamente quanto maior for a velocidade da descompressão. Além do mais, surge o fenômeno da anorexia, explicado também pela diminuição da pressão arterial no oxigênio no interior dos alvéolos. Isso força o coração a trabalhar mais rápido, trabalhar com uma cadência muito mais elevada nos seus batimentos. Então, senhores, desde o momento que eles entraram na caverna, desde antes deles entrarem na caverna, eles já estavam em uma situação de estresse muito profunda, em que não conseguiriam respirar normalmente, não conseguiriam raciocinar direito as coisas que estavam acontecendo simplesmente pela condição geográfica do local. E bem, além disso, nós devemos lembrar que eles passaram 23 dias se alimentando de escassas provisões. E o que diz o mesmo livro sobre a desnutrição, sobre como, citada no livro, a inanição. A inanição é o depauperamento orgânico produzido pela redução ou pela privação de elementos imprescindíveis ao metabolismo orgânico. Pode ter uma forma aguda ou crônica, sendo a primeira de maior interesse médico legal. Suas causas são sempre de caráter acidental, culposo ou criminoso. A inanição acidental efetiva-se nos casos em que a vítima fica presa ou abandonada em locais onde não pode alimentar-se. Fatos esses surgidos, por exemplo, numa catástrofe ou quando extraviada ou abandonada em lugares sem recursos. Então, excelências, a gente já tem a questão geográfica, que já pode mexer com o emocional de qualquer um que estivesse lá. Principalmente com exploradores amadores, como bem sabemos nesse livro. E bem, a questão da desnutrição deles, ela não tem apenas um efeito físico do corpo, ela tem um efeito mental. Como bem fundamentado no livro Lições de Medicina Legal, de Antônio Almeida Júnior, nós temos a alienação. Do que se trata a alienação? É um estado psíquico capaz de surgir por muito diferentes causas, umas mórbidas, outras não, e em virtude do qual o indivíduo perde o contato com a denominada realidade ambiental, ou fenomenológica, perturbando-se sua capacidade discriminativa entre o mundo externo sensorial e o interno, representativo ou imaginativo, e surgindo em consequência uma conduta interna ou externa que pode ser lógica se tivermos em conduta que se baseia em vivências anormais, mostrando-se, porém, inadequada. Do que isso trata? Do
do que isso tem uma conexão com a nutrição deles? Bom, como classificado pelo 5º Congresso Brasileiro de Psiquiatria, Neurologia e Medicina Legal, nós temos, na 4ª sessão de psicoses endotóxicas, no número 4B, por desvio de metabolismo, senhores. Então, sim, como bem provado por este livro, a nutrição, a falta dessa nutrição que eles tiveram durante 23 dias, tem sim efeitos psicológicos, senhor. Isso tudo abala o consciente das pessoas em um nível anormal, ainda mais com as condições em que eles se encontravam. As condições psicológicas, físicas, condições geográficas, todas essas criam uma fragilidade imensa na pessoa, no seu corpo, na sua mente. E bem, como continuando fundamentando com este livro, nós temos uma lição sobre moralidade e crime. Como dito aqui, os impulsos instintivos levam às violações do código da moralidade. Mas a inteligência, prevendo as consequências dessas violações, mantém o indivíduo no bom caminho, convence-o de que o crime não compensa. Se, porém, o fator G não corresponder em magnitude à intensidade do fator E, faltará aquela capacidade de previsão em grau adequado, e a formação moral não se produzirá. Dessa forma, excelências, entramos com a reflexão. Tivemos 5 exploradores abandonados dentro de uma caverna, sem saber se iria ver o dia de amanhã, sem saber nem sequer quando era o dia de amanhã, sem nenhuma incidência de luz naquela caverna, senhores. Tudo isso culminando a morte de Roger Wetmore. Mas devemos refletir, senhores. Todos eles estavam na mesma situação escassa durante muito tempo, com o seu psicológico indo abaixo, com o seu corpo físico indo abaixo, sem mais previsões de futuro, sem saber se iriam acordar no dia seguinte vivos, sem saber se iriam acordar, senhores. Sem saber quando é o dia de amanhã, sem saber se um dia iriam ver suas famílias novamente. E no único momento, no 20º dia, eles tiveram uma única, eu repito, uma única chance de sobrevivência, que foi a informação dada pelos médicos, que deram apenas uma única opção de sobrevivência, senhores, que era sacrificar alguém. E, quando feito o sorteio, o infortunado foi Roger Wetmore. Num momento em que ele foi sorteado, por mais que não quisesse, ele não hesitou em seguir à frente com essa decisão. Enfim, senhores, eu reflito em todas essas condições, todo esse abalo psicológico, todo esse desespero profundo em que todos eles estavam passando, se tiveram uma única chance de sobrevivência, que seria matar uma pessoa, e essa pessoa não hesitou quando foi escolhida, como nós podemos exigir que eles tivessem agido de maneira diferente, senhores? Isso se trata de uma tese de inexigibilidade de conduta adversa. A única tese possível para solucionar esse caso. E para aprofundar o embasamento dessa tese, eu conclamo minha excelentíssima colega de equipe, Fernanda. Bom dia, Fernanda Manermani Ramos. Primeiramente, antes de iniciar, uma pergunta. Estamos no meio do tribunal de júri? Estamos com o mesmo fato? Primeiramente, porque alega-se que a data era fixa e ela foi cumprida. A partir de que momento, se os 10 dias foram cumpridos, se foram 12? Você concorda aí, mas não vamos ter resultados, estamos aqui com a tese. Sintetizando a tese, trago a reflexão muito bem contada pelos colegas. Até onde o direito pode cumprir
dignidade e o mesmo nível de raciocínio. A acusação talvez diga que eles poderiam ter esperado a morte, que uma morreria naturalmente, mas o que isso significa na prática? Esperar um deles agonizar por dias até a morte, isso seria mais digno? A dignidade deles estaria sendo preservada com a agonização por dias da própria morte? E quem garante que esse corpo já deteriorado teria sequer algum valor nutricional? Estavam fracos, desnutridos, mentalmente deteriorados. Eles teriam forças para sequer preparar um alimento? Teriam forças para agir? Seriam capazes até mesmo de se alimentar desse corpo? E é por isso que reafirmo. Os acusados estavam simplesmente a uma situação que nenhum de nós aqui tem capacidade de julgar com distanciamento total. E por isso que a inexigibilidade de conduta tivesse se aplica. O direito deve atuar onde é justo, onde é necessário, e não num caso onde a própria humanidade foi colocada à prova. Eles eram cidadãos muito antes de serem réus e continuarão a ser a partir de hoje. E por isso peço a partir dos princípios e pela humanidade nesse caso, é inexigibilidade de conduta tivesse constituinte de culpabilidade. Obrigada. Essa corte tinha um recesso de 5 minutos para a liberação para as suas regras. Disse que o Roger tinha total consciência e total defesa, ou seja, ele apoiava a situação. No entanto, após o lançamento dos dados, Roger desistiu da situação, ou seja, ele não estava em total acordo. Agora, eu pergunto a vocês, e se fossem vocês? Vocês falam que eles eram amadores, mas, bom, veja bem, vocês acham mesmo que nós, pessoas amadoras nesse quesito, sobreviveríamos mais de 20 ou 30 dias em uma caverna? Não, eles tinham sim um bom condicionamento físico. Eles não eram 100% amadores. E 3 dias após o contato externo, o Roger foi assassinado. Ou seja, eles tinham sim uma previsão. Eles não estavam às cegas. Eles não estavam completamente avulsos, pensando, ai meu Deus, em qual dia seremos resgatados? Não, eles sabiam muito bem. Eles sabiam muito bem das condições presentes e que, querendo ou não, a ajuda chegaria. E outra, a questão toda é que, após esses 10 dias, eles estavam em condições, beleza, eles estavam em condições horríveis, e vocês caracterizam eles como se fossem pessoas extremamente bondosas. Ah, não, eles estavam tranquilos, eles não sabiam o que estavam fazendo, eles tinham total tranquilidade, ou seja, eles estavam em um estado de necessidade. Mas em Roger, ele também não estava em estado de necessidade? Ele estava totalmente de acordo? Ou ele estava ali como uma vítima, onde seus 4 amigos viram lá, voltaram para ele e falaram, não, você foi escolhido. Não importa se você desistiu, não importa se a ajuda vai chegar daqui a alguns dias e nós poderemos sim sobreviver. Não, você foi o sorteado e já era. Senhores, até no direito do consumidor tem o poder de desistência. Até nesse presente situação. O Roger não tinha nenhum direito. O Roger também era um cidadão de família. O Roger também tinha família, tinha mãe, tinha amigos, mas os seus amigos o assassinaram. A questão toda, senhores, é que essa presente questão não é um simples fato de necessidade. Haviam vidas envolvidas. Vocês falam que o quê? Os restantes dos exploradores iriam agonizar de fome, iriam agonizar de dor, mas Roger não agonizou de fome? Roger não agonizou de dor quando foi esquartejado pelos seus amigos? Porque é isso que alega as provas. Ele foi amplamente assassinado, foi brutalmente esquartejado. Não foi um simples roubo, não foi um assassinato por culpabilidade. Havia sim intenção, havia sim um dolo. Porque Roger não era simplesmente uma pessoa que estava 100% de acordo. Ele não estava 100% de acordo. Ele era uma vítima na situação. E diante das certezas da informação do resgate, e aí? O que ele faria? Seus amigos viraram contra vocês, é amplamente covarde. Eram 3 pessoas assassinando a mão nua uma pessoa. Uma pessoa foi assassinada na presente questão. E 3 foram os assassinos. A partir disso, eu vou embora o nosso amigo presente local para apresentar a
uma história que muitas das vezes exemplifica o que acontecia na época da caçada das baleias, no início do século XX. A história Moby Dick. Nessa história, nós temos dois navegadores que se perderam, eles foram derrubados pela baleia chamada Moby Dick e eles ficaram 89 dias no mar. A questão é a seguinte: esse tipo de circunstância, esse tipo de situação, era uma situação recorrente naquela época. Então, aqui vê-se o seguinte: pessoas preparadas, pessoas que de fato têm contato com aquelas circunstâncias em que se vive, por exemplo, navegadores, e nesse caso, exploradores de caverna, eles têm noção das circunstâncias e eles têm o preparo físico necessário. Outro ponto a se abordar, e reitero o que a nossa colega Laura falou. Acho que não lemos o mesmo processo. Por quê? Nosso colega comentou o seguinte: Roger concordou, mas segundo o depoimento dos próprios acusados, ele não concordou. Apesar de ele de fato ter jogado os dados, porque ainda é um ponto a se considerar, porque novamente nosso colega comentou que era um local escuro, que não se tinha visibilidade da situação. Como que eles vão jogar os dados se de fato eles não conseguem ver? Mas esse não é o nosso ponto. O nosso ponto é o seguinte: o próprio testemunho dos nossos acusados não aponta que o Roger não concordou com a situação, com o sacrifício feito. Segundo ponto, consideremos a possibilidade de que, de fato, eles estivessem numa situação de quase inanição. E observem, quase, porque eles ainda tinham acesso a alimentos. No próprio depoimento eles falam: o acesso a alimento é escasso. Não existe a retenção completa, há apenas a ausência rarefeita dos alimentos ali presentes. Caso essa situação seja concreta, segundo o que afirma o legista legal chamado de, deixa eu só confirmar aqui, Genival França, ele comenta o seguinte: em momentos de inanição, em momentos de fome extrema e crônica, deixa-se de estimular a violência. Então a violência não partiu da circunstância que eles estavam, não partiu da ausência rarefeita de alimentos, mas partiu do próprio ímpeto e do próprio sentimento de violência contra Roger. Aqui afirmo o seguinte: afirmo que, devido à possibilidade de que eles ainda tivessem consciência, visto que, primeiro, eles ainda tinham acesso a alimentos, segundo, apesar do fato de ser rarefeito alimento, ainda pode-se manter a consciência intacta, não existe a possibilidade de excludente de culpabilidade aqui. Por quê? A excludente de culpabilidade afirma o seguinte: ela ocorre apenas em 4 fatores: doença mental, minoridade penal, coação e ordem hierárquica superior. Não haviam doença mental, visto que eles eram pesquisadores e exploradores totalmente conscientes da ação que estavam fazendo. Segundo, eram menores de idade? Não, definitivamente não. Segundo e terceiro, eles não estavam sob coação em nenhum momento, nenhuma circunstância do próprio testemunho deles aponta que eles estavam sob coação. Então, aqui não se aplica a tese afirmada pela defesa dos 4 acusados. Bem, encerro minha intervenção oral. Continuando com o ponto da acusação, é importante ainda mais ressaltar que não há como alegar insanidade nesse caso, pois no momento em que Roger foi morto, dias antes, ele tinha a total capacidade de ir contra aquela ideia. E os outros, eles tinham a capacidade, eles tinham a força física de matar o Roger. Então, não estava em um estado de completa inanição pela fome. Eles não estavam ali totalmente sem condições físicas. Por mais que estivessem temendo, ainda havia condições de aguardar o resgate, sim. Pois a comunicação ela já tinha sido estabelecida. Então, ainda mais nesse ponto, a influência da opinião médica ali que Roger, junto com os outros, porque ele não estava se comunicando isoladamente com a equipe. Era ele quem falava em nome dos exploradores de caverna, mas com certeza todos ali ouviam. Até porque todos ali, eles entendiam a
tinham uma certa experiência, então eles tinham um condicionamento físico para isso, eles escalavam, eles andavam por lugares minúsculos, então, de certa forma, eles tinham um condicionamento físico melhor do que outras pessoas que não fazem esforço nenhum. Ainda nessa parte, é importante estabelecer que, segundo o que a defesa fala, que não é verdade, que não foi o Roger que pediu ajuda estabelecendo a comunicação. Não, foram os familiares, porque esses exploradores de caverna, eles tinham familiares, esses familiares, percebendo a falta do retorno, eles procuraram as autoridades. E a partir do momento que as autoridades conseguiram encontrar a caverna que eles estavam... a partir do momento em que eles encontraram a caverna, que eles conseguiram estabelecer essa comunicação por um rádio que não tinha fio. E assim estabelecer essa comunicação. A pergunta vai caminhando para encerrar. Aberta a palavra, a defesa da sua ideia. Senhores, a defesa está incrédula. Não é possível que nós tenhamos usado o mesmo livro para falar sobre esse caso. Senhores, eu tenho o livro aqui, na minha mão. Eu mostro para vocês o caso dos exploradores da caverna. Senhores, erram ao dizer que eram 3 que voltaram vivos. Erram porque eram 5 e voltaram 4. Erram a dizer que eles não sabiam qual eram as condições, que eles sabiam qual eram as condições de resgate. Senhores, eu volto a afirmar, não tinham como saber. Eu volto a afirmar que 10 operários morreram daquela operação. Morreram, mesmo tendo condições, mesmo sendo capacitados para agir nessa situação. Não tinham como saber, mas principalmente, a defesa está incrédula porque erram ao dizer que eram amadores. Erram ao dizer que eram amadores, porque o livro dos exploradores da caverna, que a defesa leu, não só os que estão apresentando aqui, mas também aqueles que estão auxiliando nos argumentos, a defesa leu. Falam com todas as palavras que a organização era de amadores. Sabiam onde ficar na caverna porque deixaram relatórios. Deixaram relatórios, senhores, na organização. A família descobriu onde estavam porque deixaram relatórios. Senhores, dizer que não eram amadores é ridículo. Não leram o caso. Sequer sabem qual é a tese que está sendo utilizada pela defesa. Dizem que estamos alegando estado de necessidade. E não estamos. Erram a afirmar tantas coisas que a defesa não sabe nem por onde começar, senhores. Erram o tempo inteiro. Não é possível que nós tenhamos lido o mesmo caso. Senhores, é simples. É muito simples. A defesa está aqui para dizer que tinham sim condições de decidir. Haviam sim outras decisões. Agora, no estado em que estavam, porque eram amadores. Eram amadores. Não tinham condições físicas. Em que momento foi dito neste livro que tinham condições físicas? Em nenhuma. Roger era o único que estava guiando a expedição, que tinha um pouco mais de conhecimento. Foi ele que propôs a ideia. Para aqueles que não tinham conhecimento algum, ele propôs a ideia. Ele sugeriu que os dados fossem lançados. E voltou atrás, mas é especificado nesse livro, senhores. No momento em que a decisão foi tomada, ele não se opôs, porque ele sabia. Ele sabia que aquilo salvaria os seus amigos. Ele sabia, sim. Ele tinha certeza de que a sua vida iria auxiliar os seus amigos. Agora alega a acusação. Ao mesmo tempo que diz que é um homicídio doloso, a acusação vem aqui dizer que era uma boa ideia arrancar partes dos corpos deles lá na caverna para se alimentarem. Como voltariam para suas casas? Como? Como que a sua família reagiria ao seu ente querido, sem um braço, sem uma perna? Como reagiriam? Não é possível alegar isso. Não estamos dizendo que a vida de Roger não importa. Ela importa, sim. Ela é muito importante, é por isso que estamos aqui. Agora, essa alegação da acusação é simplesmente ridícula, senhores. É ridícula. Não tem o que ser dito aqui. Leiam o caso. Leiam o caso antes de dizer que a acusação erra. A acusação se baseia nesse livro aqui, se baseia em 1000 e outros argumentos. Temos livros de medicina. Ao contrário da acusação que diz que teriam sim condições de sobreviver. Em que condições? Nem um ser humano preparado conseguiria ficar 32
Excelência, muitas são as mentiras contadas hoje pela acusação. Nós tivemos, eu fico triste que a senhora Excelência devolvia essa quantidade de mentiras. Ouvimos um atestado de óbito que dizia sobre perfurações, nas quais foram um meio de matar o Roger. Mas aonde que está esse atestado? Onde que tem um laudo necropsial? Não existe. Em todo esse caso não existe. Tivemos aqui uma alegação sobre a inanição dita por Genival Veloso de França, sobre o comportamento da pessoa por conta da inanição. No próprio livro, cadê? Não tem. Apenas reações, não comportamentais, mas sim reações do corpo, do seu organismo. Então, onde estão os embasamentos da acusação, que tanto falam e nunca provam? Nunca! Então, hoje, senhores, devo trazer novamente a questão da nutrição. Temos aqui um livro de bases biológicas e fisiológicas da nutrição. Aqui, a desnutrição, estresse e alterações epigenéticas. A desnutrição é um dos estimuladores mais poderosos do estresse. O estresse envolve dois principais mecanismos de resposta no organismo. O eixo formado pelo sistema nervoso simpático, medula adrenal, que estimula a síntese e a liberação de adrenalina e adrenalina, e o eixo HHA, que atua por meio da estimulação da produção de cortisol. Além da resposta luta ou fuga em relação ao estresse agudo, vários eventos de vida diária, como estresse nutricional, podem reproduzir um estresse crônico e, com o tempo, levar ao desgaste do organismo e até a morte. Então, devemos lembrar, eles teriam a opção. Eles teriam a opção de deixar alguém morrer de desnutrição, por mais que muito arriscado. Caso alguém morresse de desnutrição, o valor nutricional do seu corpo seria basicamente nulo. E não sairia ninguém vivo de dentro daquela caverna. Mas, como mostrado por esse livro, teria uma chance de um deles morrer, talvez todos ao mesmo tempo, deles morrer não pela desnutrição em si, mas pelo estresse causado por essa desnutrição. Mas, no momento do contato com os médicos, quando tiveram uma orientação sobre isso? Lhes trago aqui o juramento de Hipócrates, pai da medicina. O juramento de Hipócrates, ele diz: aplicarei os regimes para o bem do doente segundo o meu poder e entendimento, nunca para causar dano ou mal a alguém. A ninguém darei o com prazer, nem remédio mortal, nem um conselho que induz a pega. Do mesmo modo, não darei a nenhuma substância abortiva. Conservarei imaculada a minha vida e minha arte. O que significa? Os médicos, eles não recomendaram de forma alguma, por causa do seu juramento sagrado, a matarem alguém. Porque eles não podem fazer isso. É o código moral ético dos médicos. Mas, se o médico morresse do estresse causado pela desnutrição, como bem provado aqui, a quem estariam machucando? E quando que esses médicos, eles deram essa opção? Então, os médicos deram apenas uma opção para estes pobres exploradores na pior condição de suas vidas. E como, eu volto a perguntar, como podemos exigir que eles tivessem agido de outra forma? Eles tiveram uma única chance de sobrevivência e a usaram, como toda a sociedade, como todos nós faríamos da mesma forma. Muito obrigado, senhor. Não sei se a tese alegada chegou a tempo de ouvir os meus argumentos, mas em nenhum momento o que alega nas Constituições está errado de verdade. Não era nenhuma enormidade, não era nenhum doente mental, por isso é um caso super legal. Por isso é uma causa aceita pela doutrina penal, justificada, legitimizada como uma causa super penal. Em nenhum momento está dizendo que está na Constituição apenas aquilo ali e só aquilo pode ser usado, porque muito além, já é dito há muito tempo que a interpretação não deve ser legalista, não deve ser fria, não deve considerar a própria natureza do acusado. Muito bem pontuada também a caçada das baleias, enterofilismo no mar. De fato, em que momento a analogia em mal partem, que significa analogia usada contra o acusado, é permitida na doutrina penal? Isso já é negado pela própria Constituição do Brasil aqui. A analogia não pode ser usada de modo a prejudicar o agente, apenas em seu benefício. Isso é previsto, isso é dito. Então, em nenhum momento isso é
aqui ele não tem legitimidade. Não se pode usar essa analogia, é vedado. Outra coisa, confirmaram tanto sobre esse estado de necessidade, tão bem reforçado, tão bem pontuado de fato. Não estamos alegando estado de necessidade, não estamos pontuando que ele é legítimo, estamos alegando legitimidade, conduta liberta, porque ele é a tese adequada. Se fosse estado de necessidade, estaríamos aqui afirmando o estado de necessidade com os pontos a serem provados como fato, mas aqui não alego isso. Então deixem esse ponto, finalizem esse ponto que não é verídico nem trazido pela própria defesa. Outra coisa, comentário, que ele mesmo negou, depois dos dados, mais uma vez, pergunta, estamos no mesmo fato? Ele negou antes dos dados, piorou, né? Não acredito, negou antes dos dados. Os dados foram lançados por outro e ele foi perguntado se ele tinha alguma objeção a fazer em relação ao resultado. Ele disse que não. Ele concordou com o resultado, que a diversa sorte era ele. E isso consta no livro. Então, alego que sim. A inexigibilidade é válida. Não eram 4 amigos, nunca se afirmou apenas uma organização amadora. Em nenhum momento diz amizade. De fato, a inexigibilidade continua válida, a analogia continua válida e a Constituição continua válida. Mesmo que apresente uma causa supralegal, a Constituição continua firme aqui na defesa. Obrigada. Sobre a questão da motivação, né? Sobre o fato de, mas se um dos exploradores chegasse em casa sem dedo, sem braço, mas é melhor isso do que ele chegar morto. Concorda? Eu acho melhor do que morrer, não é mesmo? Depois disso, vocês afirmam que eles eram amadores, que eles não possuíam nenhum tipo de eles não sabiam que estavam se metendo, mas veja bem, amador é diferente de inexperiente. Se eles eram amadores, eles tinham sim algum tipo de experiência, algum tipo de condicionamento físico. Veja bem, nós somos inexperientes, eles não eram a primeira caverna, então eles eram amadores, mas isso não anula, não diz que eles não tinham mínimas condições, que eles não estavam sabendo onde se meter. Não era bem isso. Outro ponto importante destacar é que eles não podiam estar em sociedade. Beleza, eles não tinham uma sociedade ali presente, eles não tinham uma sociedade exterior, mas eles estavam em comunidade. Então existia sim uma relação estabelecida. Veja bem, então eles possuíam um vínculo, eles eram amigos, entendeu? E outra coisa, no próprio livro de Medicina Legal do Genivaldo França, afirma-se que o estado de inanição, após 3 dias desse estado, gera-se um enfraquecimento, ou seja, as pessoas não ficam agressivas ao ponto de mutilar outra pessoa, eles ficam somente enfraquecidos, ou seja, eles não têm força. Você acha mesmo que uma pessoa, sem qualquer tipo de motivação, sem qualquer tipo de emoção, após 3 dias de fome, vai realmente esfaquear, vai realmente mutilar, esquartejar uma pessoa que era sua amiga? Não, meus senhores, não. Possuía sim algum vínculo de emoção, possuía sim alguma vontade. Não eram vítimas, não eram vítimas. Se fossem vítimas, nem forças para matar outra pessoa, eles teriam. A partir disso, eu também concordo com o que Vinícius fala fazer. Senhores, repito novamente. Primeiro ponto, e reiterando o que eu comentei logo no início, que eu acho que eles não ouviram. A questão é o seguinte: quando, segundo o próprio Genival Garcia, quando afirma-se a situação de quase inanição, repito, quase inanição, ao enfraquecimento do corpo, e o enfraquecimento do corpo acarreta a ausência da violência. Então a violência afirmada é justamente resultado do ímpeto dos próprios réus. O segundo ponto é o seguinte: eles tanto comentaram que nós não lemos o livro, que nós não entendemos o caso, mas pelo visto eles leram então uma versão errada, porque Roger não concordou, repito, Roger não concordou com a sua execução, senhores. Foi uma execução violenta, fria, cruel contra Roger. Senhores, a questão é o seguinte, reiterando e agora concluindo um pouco. Há um
crime aqui. Há um crime extremamente cruel, há um crime violento. Por quê? Repito novamente, o crime ele é sempre baseado em dois principais pontos. Nós temos a tipicidade e a ilicitude. Aqui é claro o homicídio. Artigo 121. Artigo 121 afirma a respeito do ato contra a vida. E a ilicitude também se inscreve aqui justamente na ação contra Roger, na execução cruel. Repito, cruel. Senhores, reiterando o que a nossa colega comentou, eles haviam explorado em outros momentos outras cavernas e justamente eles mantinham contato. Pergunto de vocês, durante toda a vida de vocês, vocês não criaram vínculos com as pessoas que vocês eram próximos? Vocês não conseguiram criar afetos? Talvez vocês sejam tão frios quanto eles. Tão frios a ponto de realizar, no caso deles, um ato tão cruel contra um colega tão próximo deles, visto que em várias outras circunstâncias eles haviam explorado várias outras cavernas. Quanto ao dolo, repito, a dolo, porque aqui a tese apontada pela defesa não é cabível. Realmente, ela comentou que na questão supralegal há-se uma pequena margem de ação. Só que o artigo 5º afirma com todas as palavras: a vida é inegociável. A vida é inegociável, senhores. Então, esse é o ponto. Nós defendemos o homicídio simples contra código. Obrigado. A defesa. Senhores, a defesa vai ser sucinta, porque nós estamos certos. Não existe mais o que ser contradito, não existe mais o que contradizer. A defesa, em todo o seu argumento, do início ao fim, estabeleceu uma conversação lógica. A defesa, quando precisou, mostrou que a acusação vem infundada. A defesa mostrou tudo isso e a defesa está clara. Nós defendemos a absolvição por meio da inexigibilidade. Inexigibilidade. A defesa vai continuar defendendo a inexigibilidade do defesa. A defesa foi clara nos seus argumentos e a defesa, em momento algum, pecou por isso. Nós estamos contentes, estamos satisfeitos do nosso desempenho aqui. E nesse momento nós não temos mais o que contradizer. A defesa encerra por aqui. Absolve. Porque eram 5 vítimas. E não só 1. 5 vítimas. E é isso que nós queremos que vocês ponderem. Muito obrigada. Excelência, continuamos esse embate, ressaltando que, como provado em todos os livros consagrados aqui, todos os estudos deste caso, tudo nos resta apenas a inexigibilidade contra adversa. Nós temos aqui, mostramos, embasamos nessa tribuna o estado mental, o estado físico de todos os 5 exploradores que tinham lá. Ao mesmo tempo, continuamos ouvindo informações errôneas da acusação. Continuamos ouvindo mais um exemplo que não existe no livro de medicina legal. E, sinceramente, excelências, vamos continuar com essa reflexão. Se eles tiveram um único contato no 20º dia, tiveram apenas uma única opção dada por profissionais, uma única informação que poderia tirar eles daquele local, não houve mais nenhuma recomendação nem nada. Aquele desespero inteiro, como poderíamos exigir que fizessem algo diferente? Lhes deram uma única saída do inferno e assim eles tiveram que fazer. A acusação trata como se eles fossem as piores pessoas, os piores amigos do mundo, pois, como dito por eles, eram amigos não sei o quê. Mas eles saíram daquele lugar e, como embasado no primeiro voto do livro, saíram e foram direto para tratamentos de desnutrição e choque emocional. Porque, sim, eles poderiam ser amigos. Isso agrava mais ainda a nossa situação.
sacrifício de um amigo por conta da única saída que lhes foi dada para conseguir sobreviver, para ver suas famílias novamente. Então, senhores, não temos outra saída para a solução deste caso. A inexigibilidade que nunca tivesse é a única tese possível. Muito obrigado. Acredito que realmente fiz um erro de julgamento. Eles leram o caso. Eles sabem das informações propostas. Talvez o erro não seja esse. Talvez o erro seja a própria ineficiência do Ministério Público de exercer seu cargo de forma legítima e coerente com a humanidade. De fato, amadores. Não é como se eles nunca tivessem dado conta dela, de fato. Mas o que diferencia um amador de um profissional? A inexperiência que foi dita como um significado oposto à própria palavra amador, sendo que elas são sinônimos, é comprovado, não preciso dizer, pode comprovar. São inexperientes. E por mais que tenham experiência, que experiência é essa que garantiria em uma situação tamanha extrema, com a abertura bloqueada em situações que nem eles, nenhum de nós pretende, pelo menos, passar na vida, como eles teriam tamanha profissionalidade, na pouca experiência que têm, de se decidir. Eles eram amadores em todos os sentidos, talvez não, mas em situações extremas, acredito que todos nós, incluindo eles que já foram mais uma vez, que até têm alguma capacidade, não teriam capacidade, não é possível. Muito bem pontuado pela tese, na verdade não muito bem pontuado. Temos 2 pontos, sim, mas não só 2, temos 3 pontos. Ele deve ser típico, ilícito e culpável. Ele trouxe 2 pontos, tipicidade e ilicitude. Eu não estaria trazendo aqui a culpabilidade se ela não fosse um ponto legítimo de excludente. Se ele não fosse um ponto, eu não estaria trazendo ele aqui. Ele é típico e ilícito, mas ele não é culpável. Por isso que a tese está aqui hoje, por isso que a tese se apresenta. Ele aceitou depois de ser julgado. Ele aceitou, mas não porque ele aceitou porque quis, porque ele não teve objeção à resposta. O dado foi tirado, a resposta foi dada, ele viu e concluiu. E a liberdade é maior que a vida. O artigo 5º prevê a vida acima de tudo, mas o único direito acima da vida é a liberdade. Não podemos esquecer isso, a vida não é o direito maior, é a liberdade. Então a vida aqui não é a